Ok, então nós dando continuidade, né, à disciplina de farmacologia, antes trazer para vocês, né, um pedido, né, eu vou estar postando as aulas para vocês no Moodle, os vídeos, e eu peço a vocês para não divulgarem, não publicarem em outras plataformas, esse material foi preparado para vocês, né. Inclusive tem fotos de imagens de livro e coisas assim que eu, hã, por estar apresentando só para vocês, né, e não estar publicando isso em deixando público, né, algumas fotos eu nem coloquei a referência, né, da onde eu retirei essas imagens, então, por conta disso também eu peço bastante cuidado, né, com esse material. Ok. Bom, nós vamos, a partir da da aula de hoje, nós vamos entrar na farmacologia dos sistemas. Então, vocês estiveram com Márcia, né, toda a parte, primeiro conceitual, né, o que é farmacologia e todos os conceitos, inerentes e relacionados, né, à farmacologia. Mecanismos de ação, o que é um fármaco, enfim, farmacocinética, farmacodinâmica, né, todos esses aspectos mais, gerais. Depois vocês passaram pela farmacologia do sistema nervoso, né, e, viram outros temas da farmacologia, como antibióticos, antivirais, enfim. Daqui para frente nós vamos falar sobre os fármacos que são utilizados, na modulação, no controle, de mecanismos fisiológicos dos principais sistemas, do corpo humano, né. Então a gente começa hoje com farmacologia do sistema endócrino do eixo hipotálamo-hipófise. A gente vai falar sobre a farmacologia do sistema digestivo, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, do sistema excretor, mais ou menos na mesma ordem que a gente vê na fisiologia, né. E então, né, a gente vai estar falando muito sobre, mecanismos, fisiológicos e como esses mecanismos fisiológicos vão ser modulados, modificados ou corrigidos por meio de fármacos. Então, em toda a aula, eu vou fazer uma rápida revisão da fisiologia daquele sistema, ou vou, no mínimo, trazer os mecanismos fisiológicos mais importantes, relacionados a esse sistema, para poder então falar como é que os fármacos estão atuando, tá? Então vai ser mais ou menos essa a minha dinâmica em todas as aulas. Então a gente vai começar com, eixo hipotálamo-hipófise, né, então lembrando, né, que o hipotálamo é o cérebro do sistema endócrino, ele é também, né, a estrutura que integra todos os mecanismos de controle nervoso e endócrino. Não tem nenhuma função no organismo que não passe diretamente ou indiretamente por um controle hipotalâmico. Então, é uma estrutura muito importante, no controle neuroendócrino. Ele tem atuação direta sobre outras glândulas endócrinas, né, então a principal, estrutura endócrina que recebe, né, essa influência e esse controle hipotalâmico é a hipófise, né. Então lembrando, a hipófise ela é dividida em adeno e neurohipófise, né. Então a sua ação sobre a adenohipófise se dá por meio da produção e liberação de fatores hipotalâmicos que vão chegar na adenohipófise e vão controlar a produção e a liberação dos hormônios adenohipofisários.
E sobre a neurohipófise, né, na verdade, os hormônios que são armazenados na neurohipófise são produzidos no hipotálamo. Então, a neurohipófise é um local de armazenamento de hormônios hipotalâmicos, tá? Então, a gente vai rapidamente rever isso, né? Aqui a gente tem um desenho, né, mostrando a localização do hipotálamo, essa estrutura aqui pintada, colorida de verde, né? E aqui a gente também já observa o pedúnculo hipotálamo-hipófise e aqui a estrutura hipofisária. Né? Um pouquinho mais em detalhes, né? O hipotálamo ele é estruturado em centros ou núcleos hipotalâmicos, né? Que vão estar produzindo, né, e regulando funções diferentes no organismo, produzindo substâncias e regulando funções diferentes no organismo. E aqui a gente já vê o detalhe do pedúnculo hipofisário, né? Então, lembrando que a adenopófise, ela vai receber esses fatores hipotalâmicos por via sanguínea, por um sistema porta hipotálamo-hipófise. Então, é uma circulação especializada e específica para o transporte desses fatores hipotalâmicos que vão controlar a atividade adenohipofisária. E aqui também dá para ver no pedúnculo hipofisário, hipotálamo-hipofisário, os axônios, eita, me engasguei aqui, axônios, das células neuronais, né, dos corpos neuronais hipotalâmicos, que vão, então, nas suas terminações nervosas, na neurohipófise, liberar esses neurohormônios na forma de vesículas que são armazenadas nessa região. Né? Então, são duas estruturas hipotalâmicas, hipofisárias completamente diferentes, inclusive com origem embrionária diferenciada, né? Um tecido é neuronal, o outro tecido é tipicamente glandular. Bom, quais são os produtos do hipotálamo, então? Aqui estão listados alguns, não são todos que estão aqui, né? Que vão ser de duas naturezas, hormônios liberadores de fatores adenohipofisários e hormônios inibidores dos hormônios adenohipofisários, né? Então, dependendo do hormônio hipofisário, a gente tem controle duplo, ou liberador ou inibidor da liberação, tá? A gente vai passar por aqueles que são mais importantes. Então, novamente, a hipófise, ou também conhecida como pituitária, ela é formada por duas estruturas, né, depois do nascimento, a adeno e a neurohipófise, também chamada de a hipófise anterior ou hipófise posterior. Durante a vida embrionária, a gente tem uma porção intermediária, mas que depois é integrada no lobo anterior após o nascimento. Bom, quais são os hormônios que a gente vai estar falando, né, aqui na farmacologia, ou apresentando fármacos que modulam a atividade, né, dessas glândulas e desses hormônios. No que diz respeito à neurohipófise, né, nós vamos falar sobre ocitocina e o hormônio vasopressina, ou também conhecido como hormônio antidiurético. E no que diz respeito à adenopófise, a gente vai falar sobre prolactina, sobre o hormônio do crescimento, esses dois a gente fala hoje, e vamos falar também de funcionamento da tireoide e funcionamento dos hormônios adenohipofisários, que são controladores da atividade reprodutiva, FSH e ILH, que são as gonadotropinas. E isso a gente vai fazer em outras aulas, tá? Quando a gente estiver falando sobre a farmacologia do sistema reprodutor. Então, aqui um pouquinho mais em detalhes, né? A neurohipófise, os hormônios neurohipofisários, ocitocina e antidiurético. Ocitocina a gente vai falar hoje. E a da adenopófise,
né? Prolactina, hormônio do crescimento, o tireotrófico, o ACTH e o somatotrófico, o hormônio de crescimento, somatotrófico e o gonadotrófico, que são os hormônios que vão controlar a atividade sexual. Nós vamos falar hoje da prolactina e do hormônio do crescimento. Os outros a gente vai falar em outras aulas. Então, começando com os produtos da neurohipófise, né? O ADH e a ocitocina. Lembrando que esses hormônios são sintetizados no hipotálamo, transportados por fibras nervosas até a neurohipófise. Bom, a ocitocina, né, relembrando, é um hormônio que originalmente foi descrito com a sua função de estimular a contração de musculatura lisa presente no útero e nas glândulas mamárias. Depois, né, ela foi relacionada a várias outras funções, né, particularmente relacionadas ao bem-estar. Então, a ocitocina tem um papel importante em respostas comportamentais e também na forma como a gente se relaciona com o outro, né? Então, ela tem esse papel também, né, de favorecer e facilitar os relacionamentos. E nós vamos estar falando do papel da ocitocina na contração da musculatura lisa, dessa forma em que o próprio análogo da ocitocina é usado farmacologicamente falando. E o hormônio antidiurético, né, que, como o nome diz, né, ele promove a retenção de água, atuando nos rins, ele também atua nos vasos sanguíneos, ele vai ter um papel muito importante no controle da pressão arterial, então a gente vai deixar para falar sobre os mecanismos de controle, né, do hormônio antidiurético, quando a gente falar sobre os mecanismos de controle da pressão arterial, tá? Então a gente vai ver isso mais tarde, em outras aulas. Então, ficando com a ocitocina, a ocitocina é um dos hormônios cujo mecanismo de regulação da sua liberação se dá por feedback positivo, né? Então, lembrando que a maior parte dos mecanismos de controle da liberação de hormônios é feito por feedback negativo. A ocitocina é um deles que é controlado por feedback positivo. Como é que é isso, né? Bom, a ocitocina está relacionada à ejeção de leite e ao parto, então contraindo a musculatura lisa da glândula mamária, favorecendo a ejeção de leite, e contraindo a musculatura lisa uterina, induzindo o parto. Então, na ejeção de leite, né, essa estimulação da liberação de ocitocina se dá a partir da sucção do mamilo. Isso vai estimular, né, células sensoriais que vão encaminhar aferências às regiões centrais, incluindo o hipotálamo, e estimulando, então, a liberação pela neurohipófise de ocitocina. E aí a ocitocina vai contrair a musculatura lisa das glândulas mamárias, induzindo a ejeção de leite. E quanto mais leite é ejetado, mais sucção vai acontecendo, e isso vai produzindo esse reforço positivo. Já no parto, né, a própria distensão uterina causada pela presença do feto em crescimento vai estimular essas células sensoriais que vão, via aferência sensorial, também encaminhados ao cérebro, ao sistema nervoso, incluindo o hipotálamo, que vai liberar a partir da neurohipófise ocitocina, aumentando os níveis de ocitocina na corrente sanguínea. E aí, quando o útero tem um número mais aumentado de receptores para ocitocina, esses níveis aumentados vão começar a induzir contração do miométrio até que o trabalho do parto se inicie e possa, então, se desenvolver.
Ok. Como eu vou falar de novo, eu vou falar também hoje sobre prolactina, eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão da produção de leite nas glândulas mamárias, né, que é a lactogênese, para poder, então, casar esses dois mecanismos, né, da ocitocina e da prolactina. Então, aqui a gente tem uma figura do desenvolvimento da glândula mamária, né, então ela se inicia, né, numa forma rudimentar e assim permanece até a fase reprodutora, né? Então, com o aumento nos níveis de progesterona e estrógeno, vai começar a desenvolver, né? Maturar a glândula mamária, começam a surgir alvéolos, os dutos lactíferos também se desenvolvem, muito embora esses alvéolos ainda sejam imaturos. É somente durante a gestação que a glândula mamária começa a se desenvolver nos alvéolos maduros, que começam a se proliferar, né? Isso é em virtude dos aumentos de progesterona, de estradiol e também de prolactina. É só após o parto que os receptores de ocitocina nesses alvéolos e na musculatura lisa que envolve, né, esses alvéolos aumenta em número, e aí esse tecido passa a ser sensível aos níveis de ocitocina. Então, a gente continua com prolactina aumentada, cai os níveis de progesterona e estradiol, e com o aumento da ocitocina, essa glândula mamária agora é capaz de produzir e ejetar leite. Ok, aqui a gente tem então uma figura mostrando em detalhe, né, esse alvéolo da glândula mamária, ou também conhecido como ácino. Aqui a gente tem ao redor, né, dessa estrutura as células acinares, que são as células que vão produzir os grânulos de leite, que são liberados por exocitose na forma de grânulos, aqui, na luz, né, do ácino. E ao redor do ácino, a gente tem as células mioepiteliais, que vão estar sujeitas à estimulação e contração por meio da liberação e ação da ocitocina. Prolactina agindo nas células acinares. Então, a gente tem ocitocina estimulando a contração da musculatura lisa dessas células mioepiteliais e prolactina estimulando a síntese de leite e a liberação desses grânulos para a luz do alvéolo. Bom, aqui a gente tem de novo, né, esses mecanismos, né, um esquema mostrando as mesmas informações que eu acabei de mencionar, né, só aqui também trazendo, né, a informação de que progesterona ela inibe a lactação durante a gravidez, né? Então, embora a gente já tenha prolactina liberada, por conta dos níveis de progesterona serem altos durante a gestação, não tem a produção de leite. É só quando esses níveis de progesterona caem que a prolactina agora é capaz de induzir a produção de leite. E aí também, depois do parto, com essas células mioepiteliais responsivas à ocitocina, a partir da sucção da glândula mamária, dos mamilos, né, é que a ejeção de leite pode se dar. Ok, então, farmacologicamente, né, a gente tem o uso da ocitocina tanto como indutora dessa ejeção mamária, quanto na indução de parto. O que é usado é uma formulação de um análogo da ocitocina, muitas vezes é a própria vasopressina, né, que é usada no lugar da ocitocina. Existe uma diferença bem pequena de estrutura primária entre esses dois neurohormônios, são dois resíduos de aminoácidos diferentes, da ocitocina para a vasopressina.
Então, a vasopressina é capaz de induzir parto e também a ejeção de leite pela glândula mamária. E a indução da ejeção de leite, né, com a vasopressina ou ocitocina, normalmente é feita por uma formulação de spray nasal. Então, essa é a principal forma de manipulação desse neurohormônio para essa finalidade de favorecer a ejeção de leite para aquelas mães que têm alguma dificuldade na amamentação ou até na ejeção, né, de leite. Ok. Passando para os produtos da adeno-hipófise, né? Como eu disse, a gente vai falar da tireoide em outra aula. Nós vamos falar sobre os hormônios gonadotróficos também em outra aula. Vamos falar sobre os mecanismos de controle farmacológico do metabolismo também numa outra aula. Então, hoje a gente já falou de prolactina, eu vou falar um pouquinho de novo, rapidinho, e vamos falar sobre hormônio de crescimento. Então, são esses dois hormônios da adeno-hipófise que nós vamos hoje mencionar no que diz respeito à farmacologia, né? Bom, prolactina, né? Prolactina é esse hormônio da adeno-hipófise que vai induzir a síntese do leite, como eu já falei, né? É também um mecanismo de feedback positivo. Então, quanto maior a sucção, maior é o estímulo para a liberação de prolactina pela adeno-hipófise, então maior é a capacidade de produzir leite pela glândula mamária, e assim esse reforço se dá. Tanto é que se a mãe, né, deixa de amamentar, né, durante um tempo prolongado, a capacidade de produzir leite vai diminuindo por conta, né, da diminuição desse reforço positivo. Bom, os mecanismos de controle da liberação de prolactina, né? Então, eu já mencionei, né, alguns deles, né? Existem hormônios hipotalâmicos que ativam a liberação de prolactina e também hormônios hipotalâmicos que inibem a liberação de prolactina. Então, a gente tem fatores estimuladores e fatores inibidores da liberação de prolactina, né? E tem a influência, né, de outros fatores também na liberação de prolactina. O destaque que eu vou dar aqui, porque vai ser importante para esse mecanismo, né, de controle farmacológico, é a dopamina. A dopamina, ela é um inibidor da liberação de prolactina. Funciona como um fator inibidor de prolactina. E vai ser um dos mecanismos de controle de disfunções da liberação ou inerentes à liberação da prolactina. Bom, uma das principais disfunções, né, da liberação de prolactina é a hiperprolactinemia, que vai levar a uma secreção excessiva de prolactina, né? Isso vai resultar em mulheres em distúrbios nos ciclos menstruais, uma amenorreia. Além disso, uma produção excessiva, né, de leite, que é a galactorreia, e pode levar à infertilidade, porque vai provocar distúrbios nos ciclos ovulatórios. Nos homens, pode levar à perda de libido e também à infertilidade. Pode levar também à indução de galactorreia em homens, né? Então, hiperprolactemia vai resultar nessas alterações. Quais são as principais causas da hiperprolactemia? A maior parte, né, dos registros está relacionada a algum tipo de tumor adeno-hipofisário, que vai afetar as células produtoras de prolactina,
levando a um aumento nessa produção, né? Mas a gente tem outras causas também, né? Então, estresse, há uma origem neurogênica, como lesões na parede torácica, estimulação exacerbada na mama, causas também relacionadas ao hipotálamo, né? A gente tem várias enfermidades ou até lesões hipotalâmicas que podem diminuir o controle do hipotálamo sobre a adeno-hipófise e, com isso, levar a um aumento na liberação de prolactina. Alguns fármacos também podem modular a atividade da adeno-hipófise e, com isso, também induzir a hiperprolactemia. Tá? Bom, doença de Addison, tem várias doenças também da adrenal que pode levar a um aumento da atividade adeno-hipofisária e, com isso, levar a um aumento dos níveis de prolactina. Como é que a gente controla, então, a hiperprolactemia? O principal fármaco utilizado para diminuição da liberação de prolactina pela adeno-hipófise é a bromocriptina. A bromocriptina é um agonista de receptor dopaminérgico. Então, ele vai fazer um papel análogo à dopamina. Lembra que eu falei que a dopamina é um fator inibidor da liberação de prolactina pela adeno-hipófise? Então, a bromocriptina, sendo um agonista dopaminérgico, vai suprimir a liberação de prolactina. A sua administração pode ser oral ou vaginal, dependendo de como o controle precisa se dar, né, e da efetividade dos mecanismos de absorção, né. E a gente tem outros fármacos que podem também ser utilizados, né, na hiperprolactemia, como a cabergolina, a pergolida, perdão, e aqui a gente tem, inclusive, duas formulações, duas apresentações da bromocriptina, mas a principal delas é a bromocriptina, tá? Bom, passando então para o hormônio de crescimento, né? O hormônio de crescimento, ele é produzido na adeno-hipófise, sua produção está sujeita à ação estimulatória e inibitória a partir do hipotálamo. Então, a gente tem um hormônio liberador do hormônio de crescimento, um hormônio hipotalâmico que induz a liberação do hormônio de crescimento, que é o GHRH, e a gente tem também o hormônio inibidor da liberação do hormônio do crescimento, que é a somatostatina. Então, a gente tem influência hipotalâmica para induzir a liberação de hormônio de crescimento e para inibir a liberação de hormônio de crescimento. E o mecanismo de controle da liberação do hormônio de crescimento está sujeito a feedback negativo, tá? Tanto diretamente pelo próprio hormônio do crescimento, quanto indiretamente por meio do fator de crescimento insulina-like ou insulina-simile, que é um fator hepático que é produzido em resposta a níveis aumentados de hormônio de crescimento. Esse fator, né, que também é conhecido como somatomedina, vai ser responsável por algumas das ações do hormônio de crescimento nos tecidos, inclusive no crescimento muscular e no crescimento ósseo. Ok. Então, a gente tem um resumão aqui, né, das ações fisiológicas do hormônio de crescimento, como o nome mesmo diz, né, ele é responsável pelo crescimento no organismo, o crescimento linear no organismo, nos tecido ósseo e muscular, principalmente, né, durante a fase de crescimento, né, do indivíduo, que coincide até a fase de reprodutiva, né? Então vai até a fase pubertária, né? Depois ela começa, esse crescimento linear começa a diminuir até que ele estabiliza.
mas o hormônio de crescimento continua a ter um papel importante na renovação tecidual, na síntese de proteínas, na renovação de células sanguíneas, né, e de todos os tecidos, né. Então ele continua tendo importância, né, durante a vida do indivíduo, né, toda a vida do indivíduo. E aqui a gente tem, né, os principais efeitos do hormônio de crescimento, os que são diretos e os que são mediados pela somatomedina. Ok, quais são as disfunções relativas ao hormônio de crescimento? A gente tem várias disfunções relacionadas ao hormônio de crescimento, várias, né? E eu vou mencionar as mais importantes, tá? Bom, primeiro que eu vou trazer é o nanismo. Existem vários tipos de nanismo, né? Como o nome sugere, né? É um crescimento diminuído, tá? Aqui a gente tem alguns, né? Então, o nanismo hipofisário é aquele nanismo que envolve uma diminuição na capacidade da ADN hipófise de produzir hormônio de crescimento. E ele acontece desde o início da vida do indivíduo, e por isso os níveis de hormônio de crescimento são baixos desde o princípio. Então, ele vai produzir um nanismo que é um nanismo proporcional, ou seja, o indivíduo, né, ele cresce menos de maneira proporcional, ou seja, todo o seu corpo tem um crescimento diminuído, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de um nanismo hipofisário, tá? Ele é um indivíduo, né, que cresceu menos em todos os seus tecidos, né? Então, é proporcional. Quando essa disfunção do hormônio de crescimento se dá ao longo da fase de crescimento linear ou posteriormente ao crescimento linear, ele vai levar a um crescimento desproporcional. Principalmente o crescimento anormal ou desproporcional nos tecidos moles, né? Que são aqueles que estão mais sujeitos à deformação, né? Então, a acondroplastia ou plasia, hipocondroplasia e o nanismo diastrófico. São todas formas de crescimento desproporcional, tá? Então, cresce menos alguns tecidos moles do que os tecidos que já cresceram, né? E que já têm um tamanho proporcional à idade do indivíduo. Bom, como é que a gente trata as diferentes formas de nanismo? Toda disfunção, né, de hormônio de crescimento, ou seja, quando tem essa disfunção está relacionada a uma capacidade diminuída na produção de hormônio de crescimento, o tratamento pode se dar pela administração do hormônio de crescimento, né? Então, a administração de hormônio de crescimento ou somatotrofina, ou os próprios análogos, né, que é a somatomedina, né, no indivíduo. Esse aqui é um análogo, né, do fator semelhante, né, à insulina, que é a mecasermina. As dosagens vai depender, né, da faixa etária, né, do indivíduo, mas normalmente exige uma administração diária, então de 6 a 7 vezes por semana, a administração de hormônio de crescimento. E isso precisa acontecer em toda a fase até atingir a puberdade, quando cessa esse crescimento linear. Após, né, esse crescimento linear, o hormônio de crescimento ele pode continuar a ser administrado, mas aí já não precisa que ele seja administrado diariamente, tá? Ok. O hormônio de crescimento, lembrando, é um hormônio de natureza proteica, né? Então, é uma proteína. Isso requer, né, que
as formulações, elas precisam ser guardadas a temperatura baixa, na geladeira, tem um tempo de vida também, essas formulações baixa, e é administrado de maneira subcutânea, ou seja, injetado. Ok, uma outra disfunção do hormônio de crescimento que eu trago para vocês é o gigantismo. Então, ao contrário do nanismo, o que acontece aqui é uma produção excessiva de hormônio de crescimento. Bom, quando isso se dá em crianças, né, a gente então caracteriza esse gigantismo, que vai levar a um crescimento proporcional, ou seja, o indivíduo ele cresce mais de maneira proporcional, né? Então, todos os órgãos, todos os membros estão proporcionalmente grandes, né? Como é que trata o gigantismo? Bom, dependendo da origem, né, desse aumento no hormônio de crescimento, a gente tem um tipo de tratamento diferente. Se ele está relacionado a algum tumor, que é algo bem comum, normalmente o que se faz é ablação, né, ou cirurgia para remoção desse tumor que está levando esse aumento na liberação de hormônio de crescimento, tá? É também possível controlar farmacologicamente por meio da própria bromocriptina, que é aquele análogo de dopamina, que a gente já falou, que ele é inibidor da liberação de prolactina, ele também inibe a liberação de hormônio de crescimento, tá? Então, bromocriptina também. Ok. Muito do que a gente conhece hoje dessa disfunção, que é o gigantismo, a gente conhece a partir de estudos que foram feitos com Robert Pershing Wadlow, um americano que foi mundialmente conhecido, né? Ele foi chamado do gigante gentil, exatamente porque ele se disponibilizou, né, a esses estudos. Hoje existe um museu dedicado a ele, né? Onde vocês, inclusive tem várias coisas na internet, né, disponíveis nesse museu, onde vocês obtêm as informações, os registros médicos, acompanhamento médico, enfim, várias entrevistas que ele deu. Então, ele foi um modelo de estudo do gigantismo. Bom, ele teve esse distúrbio, né? Então, desde os primeiros dias de vida, então ele é realmente um exemplo de gigantismo, então ele teve um crescimento proporcional. Aqui é uma foto dele com 16 anos, ao lado, né, de um mentor, né, dele, que foi uma pessoa que teve muito ao lado dele durante toda a vida dele, e que o ajudou muito a atravessar, inclusive, a doença. Só para... Opa, esqueci, né? Só para trazer uma informação, acho que eu lembro de ter falado isso para vocês na fisiologia, né? Ele viveu até aos 19 ou 21 anos, agora eu não estou me lembrando bem. E ele veio a falecer por uma infecção bacteriana, então não teve nada a ver com o gigantismo, a vida dele era saudável, né? Mas ele teve um acidente nos pés, acabou tendo uma infecção bacteriana nos pés, numa época ainda que os antibióticos ainda não eram, né, disponíveis, e ele acabou tendo uma septicemia e faleceu por conta disso. Bom, uma outra função do disfunção do hormônio de crescimento, né, com aumento na liberação de hormônio de crescimento, é a acromegalia. Ao contrário do gigantismo, que ocorre no início da vida e causa um aumento proporcional do indivíduo, a acromegalia se dá em indivíduos adultos e, por isso, o crescimento é desproporcional.
Essa aqui é uma face típica de um paciente, né, de um indivíduo com acromegalia. Normalmente crescem os tecidos mais ricos em tecido, as partes do corpo mais ricas em tecido conjuntivo. Então, há um crescimento das orelhas, nariz e principalmente aqui do queixo e da mandíbula, né? Então, essa é uma face típica da acromegalia. E como é que trata, né? Bom, depende também, né, da origem, né, dessa disfunção, se for tumor, cirurgia, remoção, né, ablação desse tecido que está produzindo o hormônio do crescimento. Se não, né, a gente pode fazer a intervenção farmacológica, que a gente tem 3 fármacos que são usados para acromegalia, e de novo a gente tem a bromocriptina, tá? Como inibidor, né, da liberação de hormônio de crescimento via receptor dopaminérgico. Bom, além da bromocriptina, então a gente tem a octreotida, que é um análogo da somatostatina, que é aquele inibidor da liberação de hormônio de crescimento. Ela é administrada por via subcutânea, né? Tem uma ação prolongada, então não é necessário, né, uma administração muito contínua desse análogo. E o pegvisomant, que é um análogo modificado do hormônio de crescimento, né? Ele é produzido por DNA recombinante. Ele vai funcionar como um antagonista, ele se liga ao receptor de hormônio de crescimento, mas não produz a resposta, né? Então, ele é um antagonista competitivo do hormônio de crescimento. Então, mesmo com os níveis aumentados de hormônio de crescimento, como os receptores estão ocupados pelo fármaco, a resposta induzida pelo hormônio de crescimento é diminuída. E aqui a gente tem algumas apresentações, né, desses 2 fármacos aqui. Bom, então um resumão, né, para vocês. Quando a gente tem deficiência do hormônio de crescimento, o que a gente faz? Administra hormônio de crescimento, né? Então, a somatrofina exógena, né, que vai, então, produzir a resposta análoga ao hormônio de crescimento, ou a mecasermina, que é o análogo da somatomedina, que é aquele fator de ação indireto do hormônio de crescimento. Quando a gente tem excesso do hormônio de crescimento, inibe-se a liberação de hormônio de crescimento ou por bromocriptina, ou por octreotida, ou inibe-se a ação do hormônio do crescimento nos tecidos alvos pelo antagonista, que é o pegvisomant. Ok. E aqui, finalmente, só para finalizar, né, um gráfico que mostra, né, lembra que eu então mencionei que a bromocriptina é um fármaco que é usado para inibir a liberação de 2 hormônios adeno-hipofitários, a prolactina e o hormônio de crescimento. E aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, como essa liberação desses 2 hormônios é diminuída com a presença da bromocriptina. Então, a gente tem aqui, né, em amarelo, o hormônio de crescimento. Isso aqui foi a aplicação, né, da bromocriptina no tratamento da acromegalia. E aqui em azul, na hiperprolactemia. Então, aqui a gente tem a curva da prolactina e aqui a curva do hormônio de crescimento. Então, em 60 minutos, em 120 minutos, a gente já tem, né, esses níveis diminuídos, né, e essa resposta, ela perdura, né, durante algum tempo. Ok, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Eu vou suspender a gravação, caso vocês queiram fazer alguma